Olá, amiga! Por que será que eu estou aqui nesta cama? É exatamente para falar sobre o nosso desafio número 6, o nosso sexto tema. O que será? Descanso. Como é bom o descanso. O livro mais publicado, mais vendido, mais lido e mais popular do mundo diz que o dia começa pela parte escura. Por exemplo, hoje é terça-feira à noite. De acordo com este livro, assim que se pôs o sol hoje, já começou a parte escura da quarta-feira. Então o dia começa pela parte escura e termina pela parte clara. Agora, olha só uma coisa. Se o dia começa com a parte escura, o meu sono será para eu descansar de um dia de trabalho ou é eu me preparar, descansar para ter um dia de trabalho? Pensa bem. O sono, ele não é reparo. O sono que eu vou ter agora é um preparo. Sono não é reparo de um dia de trabalho. Ele é o preparo para um dia de trabalho. Então agora eu vou dormir, vou me preparar para ter uma quarta-feira bem produtiva. Se a gente tivesse esse conceito em mente, com certeza, minha amiga, com certeza nós valorizaríamos muito mais o sono. Então, os cientistas descobriram que o sono tem duas fases. A primeira fase, ela chama regeneração. E a segunda fase, memorização. Muito interessante o regeneração. Significa regeneração, gerar novamente. Um corpo, umas células que foram geradas, será regenerada. O primeiro sono é chamado de cochilo. É aquele soninho que você não está nem acordado, nem dormindo, tá bom? Você acorda facilmente. Então, daqui a pouco eu vou deitar e eu vou ter esse cochilo. Depois desse cochilo, eu vou ter o sono alfa, que é aquele sono que a gente fica mais tempo. Depois do sono alfa, tem o sono profundo, 3 e 4. E depois do quarto sono profundo, tem o sono REM. Aí depois do sono REM, que geralmente dura esse ciclo 1h30, começa novamente, não para o cochilo, mas para o sono alfa, sono profundo que tem duas partes, e sono REM. Sono alfa, sono profundo em duas partes e o sono REM. E isso daí tem que acontecer 3 vezes para a gente ter um sono regenerador. Agora, como é que se regenera essas células? É devido ao aumento da produção do hormônio GH. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, com sono, o estresse da gente abaixa. Esse sono aumenta a serotonina, que é o hormônio da alegria que a gente já estudou. Aumenta a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, quem dorme não sente fome. E ele também abaixa a grelina, que é o hormônio da fome. Então, quando você dorme cedo, você não tem fome. Entendeu? Porque você está saciado. E essa parte da memória começa às 2h da manhã. Sabe? É por isso que, às vezes, presta atenção, a gente dá uma acordadinha às 2h, que terminou um ciclo, uma fase, e vai começar uma outra fase. Nesse momento, geralmente perto das 2h, a pessoa ou ela acorda, né, dá uma acordadinha, às vezes ela levanta, vai no banheiro, e às vezes não consegue dormir mais. Ou então ela faz assim, ó,
só muda de posição, dá uma roncadinha e volta a dormir. Boa noite, agora eu vou dormir. E se eu fosse criança, eu falaria assim para minha mãe: benção, mãe! Ela falava: Deus abençoe. Minha filha, benção, pai! Deus te abençoe, minha filha. Eu também desejo para você uma noite abençoada, assim como para mim. Tá bom? E amanhã a gente continua o bate-papo. Cuidado com o travesseiro. O travesseiro muito alto não é bom, não. Eu já não gosto de travesseiro, eu nem uso. Mas a gente tem que ter bastante cuidado. Quando eu uso, ele é bem baixinho. Boa noite, até amanhã. Bom dia! Você dormiu bem? Eu dormi. E o dia aqui está lindo hoje. Eu quero dar umas dicas para você de o que você pode fazer para melhorar a noite de sono. Primeira coisa, comer no máximo 2 horas antes de dormir, evitando gorduras e proteínas. A outra coisa, evitar o cansaço do cérebro. Quer dizer com isso que quando a gente fica em cima dos dispositivos eletrônicos, isso vai cansando o nosso cérebro. Então temos que ficar longe da televisão, longe do computador, longe do celular. Também pelo menos 2 horas antes de dormir, para ir aquietando o nosso cérebro. Uma outra dica: a gente precisa dormir no escuro para a produção da melatonina. Porque se a gente deixar uma frestinha debaixo da porta, se a gente deixar a luz acesa em algum lugar, sabe aquela luzinha pequenininha também da internet, tudo aquelas luzinhas pequenininhas que parece que são insignificantes, realmente é de grande importância para a gente ter um sono reparador. Aí você pode falar assim também: ah, Naira, eu faço tudo isso, não adianta. Então, para aquelas ainda que têm um pouco de insônia, é bem legal se pudesse tomar um banho morno, igual nós já falamos, ou então colocar os pés numa aguinha morna para relaxar um pouco. Mas se ainda você tem muita insônia e é muito complicado, toma um chazinho, sabe? Mas de ervas naturais, tipo camomila, erva cidreira, nada de chá estimulante. Isso atrapalha no nosso sono, ok? Aí tem pessoas que tomam melatonina. Cuidado, porque a melatonina, ela pode simplesmente bloquear e inibir a glândula pineal. Eu estou aqui pisando numa água geladinha, atravessando aqui, e eu quero te dar um recado. Tá ouvindo o barulho aí da água? Estou pisando aqui, vamos ver se eu não me molho muito. Está meio friozinho, porque ainda é cedo. Você pode falar assim: ai, Nair, como é que eu posso fazer para dormir? Porque eu não consigo dormir tão cedo, não consigo acordar cedo. Mas tem solução também para isso. A ciência descobriu que tem 3 tipos de dormidores. Tem o pequeno dormidor, o médio dormidor e o grande dormidor. O que significa isso? O pequeno dormidor, vamos falar no feminino, né? A pequena dormidora, ela precisa de dormir mais ou menos de 5 a 7 horas por noite. A média dormidora, ela precisa dormir cerca de 7 a 9 horas por noite. E a grande dormidora, de 9 a 12 horas por noite. Ah, e aquela que dorme mais do que 12 horas por noite? Aí a gente dá um conselho do Sábio Salomão: vai ter com a formiga, ó, preguiçosa. Mas também o nosso corpo precisa do repouso semanal. A ciência fez um teste com animais em laboratório, longe da luz do sol, não percebendo que era dia nem noite, e descobriu que a cada 7 dias, o corpo desses animais, eles quase paravam de trabalhar. A pressão arterial abaixava, a glicemia abaixava, a respiração abaixava, os batimentos cardíacos abaixavam. Então eles perceberam que há necessidade de um repouso
semanal. Temos também o descanso anual. A gente trabalha 11 meses, aí a gente descansa um mês para a gente ter condições de enfrentar as atividades e o trabalho e a canseira de mais 11 meses de atividades. Amiga, o sono diário, ele é o sono da beleza. A mulher que dorme, ela rejuvenesce. A mulher que não dorme, envelhece precocemente. Durma bem. Aproveite o descanso semanal. E aproveite as férias anuais. Porque dormir é viver.